Depois, então, que a gente gera todas as sheets com análise técnica das nossas cenas, essas sheets vão virar strips. Eu vou mostrar aqui, então, aqui, né, para a nossa cena de trabalho aqui. Se a gente clicar nessa tirinha aqui em cima, a gente vai para o nosso stripboard. Outra maneira de ir para o stripboard é aqui, Schedule, Stripboard. A gente vai abrir o nosso quadro com as tirinhas. Cada uma daquelas cenas virou uma tirinha aqui. E elas vêm para o stripboard na ordem que a gente inclui. Então, eventualmente, se a gente precisa reordenar, a gente pode fazer isso arrastando. Vou falar sobre mais depois também. O primeiro board que a gente trabalha num projeto, a gente chama de escaleta. É um board em que a gente mantém as cenas na ordem do roteiro, né? As cenas na ordem numérica. O layout do board da escaleta. Então, as informações que a gente acha bacana de ter nesse board de escaleta, né? Às vezes a gente também chama ele de board de análise técnica. A informação do número da cena, a quantidade de páginas, se é interna ou se é externa, se é dia ou se é noite, o set, né, o cenário, o set em que essa cena acontece, a sinopse dela. Bom, todas essas informações aqui até agora eram as informações ali de cima do breakdown sheet. Aqui, nesse espaço, eu gosto de colocar os personagens. Então, como aqui a gente tinha 4 categorias diferentes para personagens, né? Os principais, os secundários, as participações e a figuração. Eu dividi em dois lados. Aqui em cima, os principais. Embaixo ficariam secundários. Nesse caso, nesse episódio, não tem. Aqui em cima, do outro lado, as participações. Embaixo, a figuração. Outra informação muito importante de colocar no board, desde o primeiro da escaleta, é o dia de ficção, né? O dia em que a história se passa. E aí ele está aqui. Eventualmente, a gente vai querer adaptar esse board para alguma necessidade específica do nosso projeto, né? Deu o exemplo ali do cachorro, sei lá, do cavalo, enfim. A produção quer um board da escaleta que mostra cenas que tem cavalo. Bom, a gente consegue mudar esse design aqui para fazer isso. Como que a gente muda o design? Brevemente. Explicando. A gente poderia, enfim, falar uma aula inteira só sobre o design das coisas, mas tá. Design, strip layouts. Aqui vai aparecer a listinha de design que a gente tem. Para essa aula a gente criou esse design da escaleta aqui, a gente entra nele e vai abrir essa página. Normalmente abre assim pequenininho, dá para aumentar aqui. Esse aqui é o formato da tirinha, né, a base, o esqueleto da tirinha. E cada um desses itens aqui são hiperlinks que a gente pode colocar puxando daqui para as coisas que a gente quer que apareçam lá no board, né? Então aqui as cenas, enfim, todas aquelas informações que eram da parte de cima do breakdown. E, como as gurias falaram, o que é da parte de baixo, a gente adiciona a lista de identificação do board, né? O board ID de cada elemento. Esse daqui, no caso, era do elenco principal. Aqui está a participação e assim por diante. Aqui no design também dos layouts das strips, a gente consegue duplicar os layouts, clicando aqui. A gente consegue editar eles, consegue deletar. E uma coisa que dá para fazer também com os layouts das strips é exportar esse layout. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui nesse projeto, fiz esse layout, achei massa. A Júlia está trabalhando num outro, eu falei, fiz um layout de strip que eu acho que talvez pode ser legal para ti. Eu exporto e ela consegue importar isso lá no projeto que ela está trabalhando. Uma coisa que é importante é a gente identificar sempre os nossos boards, né, de trabalho, para a gente olhar ele e saber o que ele representa, o que a gente deve fazer ali. Uma maneira de fazer isso é inserindo um banner. A gente pode vir aqui em cima, nesse botãozinho, ou Command B ou Ctrl B, dependendo do computador, e adicionar aqui qualquer informação que a gente queira. Eu gosto de identificar com o nome do projeto, Acrópolis. Esse aqui é o board da escaleta, eu escrevo que é a escaleta. Nesse caso, a versão 1, eu adiciono isso e eu também coloco a data em que eu estou fazendo isso, que hoje é 8 de julho. Vou colocar a data assim, nesse momento.
Dá para escolher a fonte também, o design, tamanho e tal, se é negrito e tal. Dá para botar assim. Como esse projeto aqui é um projeto de série, é importante também identificar os episódios. Então a gente adiciona outro banner identificando. Esse daqui era o episódio 2. Ok, então tá bem linda aqui nosso board da escaleta, do roteiro. E aí surge uma versão nova do roteiro. Por exemplo, a nova versão do roteiro, eles resolveram deletar a cena 5, tá? Bom, é importante pra gente adicionar no board essa informação. Veio o roteiro novo, a cena 5 foi deletada. Cena 5 deletada. Mas lá na nossa conversa com o roteirista, a gente precisa pedir para ele que a cena 6, então, não vire a cena 5. E depois a cena 7 vire a cena 6 e assim por diante. E depois no final nosso roteiro vai ter uma cena a menos. Que ele informe no roteiro isso de que a cena 5 foi deletada e siga a numeração como estava. Bom, tá. Vamos seguir esse exemplo de que a cena é deletada, né? A gente incluiu ali, então, a informação do nosso board de que essa cena não existe mais. Mas a gente continua vendo essa tirinha aqui, né? A tirinha da cena 5. E o que a gente faz com ela? Existe, além do stripboard que a gente está vendo aqui, um outro board anexo chamado boneyard. O boneyard é como se fosse uma espécie de cemitério do board, assim. E nele a gente pode colocar todas as coisas, todas as tirinhas ou banners, enfim, que a gente tem no board que a gente não vai precisar mais, que a gente não precisa mais trabalhar com elas aqui. Para inserir uma cena no boneyard, como é que eu faço? Eu seleciono ela aqui e vou aqui em cima no Move to Boneyard, que é esse elemento que parece um ossinho, né? Um cemitério. Tá. A cena sumiu do nosso board. Mas ela ainda existe no universo do nosso projeto aqui do Move Magic. Ela só não está mais elencada nesse board. Por exemplo, se eu entrar aqui na cena 4 e passar para o lado e tiver o modo de navegação aqui por cena, eu vou ver a cena 5 e aí ele vai me avisar que essa cena está fora do nosso board. Onde é que eu vejo, então, onde é que ela está, né? Onde que é esse tal de boneyard? Eu posso ou clicar aqui em cima e vai me abrir o boneyard, ou então aqui no board tem esse íconezinho que é o show boneyard. Aí ele abre assim. E cada board tem o seu boneyard associado. Então, e esses boneyards são dependentes de cada board, mas eles são independentes entre si. Manter um boneyard organizado te faz ter um certo histórico das alterações que tu precisou fazer no projeto, seja por roteiro, às vezes tem alteração depois de visita de locação, enfim. Como exportar um board, né? O Move Magic, ele só exporta arquivos em PDF, ou então templates do seu próprio software, né? Que só pode ser aberto nele mesmo. Então, todos os layouts que a gente seta, todos os relatórios, tudo isso vai ser exportado em PDF de uma maneira, então, que é um pouco mais difícil de tu conseguir editar, né? Para exportar esse board, por exemplo, quero que a equipe receba, então, o roteiro em forma de escaleta do Move Magic com essas informações básicas aqui. A gente vai aqui em File, Print View. Enfim, apareceu uma série de coisas editáveis aqui, personalizáveis para a gente editar o nosso board. No caso aqui, a gente está usando o layout da escaleta. Ele pergunta se tu quer imprimir é exportar, enfim, dá para imprimir direto ou exportar. Se tu quer imprimir as strips coloridas, se tu quer colocar uma linha entre elas, se tu quer colocar os daybreaks, que é uma coisa que a gente já vai falar. Aqui a gente coloca view, para ver como que vai ficar essa página impressa. Tipo, a escaleta desse episódio 2, então, ela tem 2 páginas. E a partir daqui a gente pode imprimir direto ou salvar em PDF, enfim, conforme a gente quiser. Cada board serve para uma coisa, né, como eu tinha dito. Esse aqui é o board da escaleta. Para ir para o board do 7, a gente vai criar um novo board. Aqui. A gente vai aqui em Schedule, Stripboard Manager. Abre aqui.
Aqui eu já tenho alguns boards que eu criei. E a gente pode duplicar esse board que a gente está trabalhando. Eu vou duplicar e vou chamar ele de Necro. Board por 7. E a data de hoje. Então, aqui é o nosso board por 7, uma breve descrição. Aqui nesse lugar de configuração dos strip boards, a gente pode linkar ele com um calendário. Então, vamos aqui para o nosso board por 7. Como é que eu faço para ir nele, né? Eu posso ou selecionar aqui que ele vai ser o meu board ativo. Antes era esse aqui, né? Ou eu posso vir aqui, board, e escolher qual que é o board que eu quero trabalhar. Agora eu quero o por 7 de 8 de julho, que é o que eu acabei de criar. Aqui está. Bom, o primeiro board que a gente trabalha é o board da escaleta, e o segundo, às vezes, é o board por 7. Para a gente começar a pensar em plano de filmagem, né, organizar o cronograma de filmagem do nosso projeto, é legal. Uma das primeiras coisas que a gente faz é organizar por locação, né? O Moviemagic, ele tem uma ferramenta que te auxilia a fazer essa organização, que é para classificar o board. Esse Azinho, A a Z, aqui em cima, o sort, ele vai te permitir fazer isso. Então, eu vou explicar como fazer isso pelo set, tá? Mas dá para tu fazer isso por outras coisas. Enfim, dependendo do projeto, eventualmente tu vai ter que filmar primeiro todas as cenas do elenco tal. E aí tu pode organizar esse sort por elenco também, se for o caso. Mas eu vou fazer aqui por set. Então, a gente vai fazer todas as strips. Eu adiciono aqui por qual elemento que eu quero organizar. No meu vai ser, que eu decidi vai ser o set. Estava ali em cima aqui. Em ordem ascendente. Aí eu dou um OK. E ele automaticamente vai fazer isso. Organizar todas as cenas que são do estúdio de TV, todas as cenas que são IML almoxarifado e assim por diante. Organiza em ordem alfabética, né? Por exemplo, eu sei que o estúdio de TV vai ser uma das últimas coisas que a gente vai filmar. E ele também é um lugar que a gente filma menos página. Eu quero levar isso daqui lá para baixo. Eu posso selecionar tudo aqui e arrastar lá para baixo, dessa forma. Ou então eu posso recortar, posso nessa tesourinha, ou então Ctrl X, enfim. Ir lá para baixo e colar. Pode ser no Ctrl V. E vai parar lá embaixo. Não existe a função de copiar strips. Porque, enfim, toda a criação e tudo dela tá lá no breakdown, né? Lá no breakdown a gente consegue duplicar. Aqui não, aqui a gente só muda elas de lugar. Eu não vou precisar nesse board de 7 essa informação de que a cena 5 foi deletada. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela lá pro Boneyard. Sumiu. E o que são e como inserir os daybreaks, então? Daybreak é uma outra ferramenta que a gente usa aqui no board, que a gente pode inserir aqui, Insert Daybreak. Ele serve para dividir os nossos dias, né? Uma pausa de dia, assim, um encerramento de dia dos nossos projetos. E ele tem também uma função de programação nele, que nos ajuda para certas coisas. Por exemplo, no layout que eu estou usando aqui, que é um layout de escaleta, eu coloquei no meu Daybreak para ele me dar a informação de quantidade de páginas. Ele vai somar a quantidade de páginas. Essa é uma coisa inteligente que o Moviemagic faz. Eu quero saber quantas páginas tem no almoxarifado, no IML almoxarifado. Eu vou puxar o meu Daybreak para cá e ele vai fazer a soma das páginas dessas duas tiras. Aí eu quero saber no corredor, vou botar aqui, que eu não vou separar todos os sets aqui, porque senão vai demorar muito. Mas só para a gente ter uma noção de visualização de board por set separado, né? Eu já tinha deixado um pronto aqui, e ele fica mais ou menos assim. Eu já aproveitei para identificar ali em cima o banner, board por set, com a data e tudo mais. Deixo ele tudo separadinho aqui. Se a gente já tem visita de locação, é legal levar esse documento. Senão, a gente pode também usar ele
como base para o nosso plano de filmagem, né? Vamos para o board do plano de filmagem. Depois que todas as informações, então, do roteiro já estão aqui no nosso projeto, a gente já tem um board pré-organizado para o plano de filmagem, a gente vai começar a estruturar as diárias de filmagem, né? O plano de filmagem, então, ele é o cronograma da nossa gravação, né? É ali que a gente organiza todas as cenas nas diárias de filmagem. E para começar um plano, é necessário que a gente crie um novo board. A gente vai lá de novo no Schedule, no Stripboard Manager e duplica o board de set que a gente está trabalhando para criar o nosso board de plano de filmagem. Vamos renomear ele aqui. Vai ser o nosso plano de filmagem V1. Então, plano de filmagem V1, criado a partir do board de set V1. O sistema vai ser parecido com o que a gente fez ali no board por set, tá? De arrastar cenas, puxar para lá, puxar para cá, as diárias, estudar melhor, enfim. Que tem uma diária que a gente vai fazer cozinha e almoxarifado. A gente sabe que essa vai ser a nossa diária 1. Então, eu vou puxar aqui as cenas de cozinha e vou agrupar com as de almoxarifado. Uma diária de 6 páginas e pouco. E aí, a gente vai trabalhar o layout também do nosso plano de filmagem. A gente pode adaptar com novas informações que a gente queira adicionar aqui. Ó, apareceu aqui o autosave a cada 15 minutos. Sim, quero salvar. Bom, eu vou lá no design dos strips layouts. E aqui, eu vou contar para vocês que eu já criei o design do plano de filmagem, tá? Um design possível do plano de filmagem, são muitos. Então, a gente vai trabalhar com esse daqui. Design ativo, layout ativo. E vou encerrar. Outra maneira de eu escolher o layout aqui no board é aqui em cima. Assim como eu escolho qual board que eu estou trabalhando, no momento, eu vou escolher também qual layout que eu estou trabalhando. Então, eu vou escolher o layout do plano de filmagem. Então, selecionei o board e o layout, digo, do plano de filmagem. O que mudou aqui, né? A gente segue com as informações básicas e aqui eu incluí a locação em que essa cena vai ser filmada. Aqui eu coloquei só IML, porque, enfim, como se eu não tivesse ainda o endereço da locação. Eu poderia colocar aqui também quem dirige e qualquer outra informação que eu queira, né? O daybreak do layout do plano de filmagem, ele é um pouco mais completo, ou pelo menos a gente trabalha com ele um pouquinho mais completo. Putz, tá em espanhol aqui, que eu fiz um filme que era com a equipe em espanhol, não traduzi, mas tá. A gente coloca, então, o final do dia, qual diária que é essa, a 1. O daybreak, ele é automático, né, nessa informação. Ele entende que cada daybreak, na ordem que ele está colocado, é 1, 2, 3, final dos dias, né? Tipo, se eu adicionar mais um aqui embaixo do 2, ele vai ser o 3. Se eu adicionar embaixo do 1, ele vai virar o 2, e o 2 virou o 3, assim por diante. Para deletar, é o delete, ou aqui em cima, igual nas tiras e nos banners. Essa informação aqui é linkada com o calendário na qual eu estou trabalhando. Nesse caso aqui é segunda-feira, 6 de julho de 2020, e coloquei também a informação de soma da quantidade de páginas, né? Plano de filmagem. Aí aqui eu vou adicionar a informação no início da diária, de qual diária que ela representa, né? Eu vou colocar aqui, essa daqui é a diária 1. Eu vou criar um banner só para diária 1, tá? Nesse início. E ela é a data de 6 de julho, segunda-feira. Por enquanto, num primeiro plano de filmagem, eu gosto de trabalhar dessa forma, separar a diária 1 e colocar a data embaixo. É uma maneira da gente enxergar que a diária 1 vai ser dia 6 de julho, as cenas que tem e o daybreak. Eventualmente, se esse calendário mudar, a diária 1
vai virar 7 de julho, daí eu só puxo essa informação aqui. O board do plano de filmagem fica mais ou menos assim. Depois do plano de filmagem feito, uma coisa que acontece é a gente fazer o hora a hora também. Se a gente vai adicionando as estimativas de tempo aqui, dá para adicionar aqui a soma da quantidade de tempo também. Então, se a tua diária tem 12 horas, tu vai cuidando ali no teu hora a hora para ver se tu não tá extrapolando muito, enfim, para ver se tu vai ter que repensar nesse formato, nessa diária, vai ter que misturar com outra, enfim. Eu adicionei aquele tempo, né, nessa cena aqui, de 2 horas, mais um tempo de 30 minutos de um deslocamento e tá aqui, 2 horas e meia, somado no nosso day break. Aquele tempo estimado, a gente também pode colocar num layout aqui, com horário, layout com horário. O tempo tá aqui, 2 horas, enfim. Mas isso tudo a gente pode personalizar conforme a gente gosta de trabalhar e conforme, enfim, demandas que o projeto exige. A gente pode configurar as cores dessas tirinhas. E aqui em Design, Strip Colors, e tem esse esquema, né? Uma cruza de se a cena é interna, externa, ou interna e externa, por exemplo, uma cena dentro de um carro, na rua. E também para a hora do dia em que a cena acontece. Ela é dia, ela é noite, ela é amanhecer ou entardecer. Isso aqui dá para editar também, se eu quiser traduzir para amanhecer. O que eu costumo usar é esse esquema de cores aqui, e ele é baseado um pouco na cor do céu, ou então alguma coisa que faça sentido perto disso. Aqui a gente também pode personalizar as coisas de banner, daybreak, enfim.